Os números 2, 4 e 6 da Rua Daffodil eram edifícios com terraços e telhados de 4 águas multifacetados. Seus exteriores eram pintados de azul acinzentado, e 3 chaminés estavam erguidas. O local obviamente não tinha gramados, jardins ou varandas. As entradas davam diretamente para a rua. Scarter, da empresa de melhoramentos habitacionais da cidade de Tingen, pegou um molho de chaves. Ao abrir a porta, apresentou: "Nossas casas geminadas não têm hall de entrada, então você entra diretamente na sala de estar. Há uma janela saliente com vista para a Rua Daffodil, então a iluminação é muito boa." Klein, Benson e Melissa foram recebidos por um sofá de tecido banhado pelos raios dourados do sol e uma área mais espaçosa do que seu antigo apartamento de 2 quartos. Esta sala de estar pode ser usada como sala de hóspedes. À direita fica a sala de jantar e à esquerda uma lareira que o manterá aquecido no inverno. Scarter apontou ao redor com grande familiaridade. Klein olhou ao redor e confirmou que se tratava de um conceito rudimentar e aberto. A sala de jantar e a sala de estar não eram separadas por nenhuma divisória, mas também ficavam longe da janela saliente, o que tornava esses espaços bastante escuros. Havia uma mesa retangular de madeira vermelha cercada por 6 cadeiras de madeira nobre com almofadas macias. A lareira na parede esquerda parecia exatamente com as dos filmes e séries estrangeiras que Klein costumava assistir. Atrás da sala de jantar fica a cozinha, mas não fornecemos nenhum eletrodoméstico. Em frente à sala de estar, há um pequeno quarto de hóspedes e um banheiro. Scarter caminhou pela casa e descreveu o restante do layout. O banheiro era dividido em 2 partes. A área externa era onde se lavava o rosto e escovava os dentes, enquanto a interna era o vaso sanitário. Havia uma porta sanfonada que os separava. O quarto de hóspedes foi descrito como pequeno, mas era tão grande quanto o quarto em que Melissa estava hospedada. Ela ficou impressionada com a visão. Depois de dar uma olhada no primeiro andar, Scarter levou os 3 irmãos até a escada ao lado do banheiro. Lá embaixo fica o porão subterrâneo. É bem abafado lá embaixo, então lembre-se de deixar entrar um pouco de ar fresco antes de entrar. Benson assentiu casualmente e seguiu Scarter até o 2º andar. À minha esquerda, há um banheiro. Do mesmo lado, há mais 2 quartos. À minha direita, o layout é o mesmo, mas o banheiro deste lado fica ao lado da varanda. Enquanto falava, Scarter abriu a porta do banheiro e ficou de lado para não atrapalhar a visão de Klein, Benson e Melissa. O banheiro tinha uma banheira extra. Assim como o outro banheiro, havia uma porta sanfonada ao lado do vaso sanitário. Embora estivesse um pouco empoeirado, não era sujo, fedorento ou apertado. Melissa olhou atordoada até Scarter caminhar até o quarto ao lado. Só então ela parou de olhar e seguiu os outros lentamente. Ela deu mais alguns passos antes de olhar para trás. Klein, que já tinha experiência de vida, também estava encantado e animado. Embora o proprietário frequentemente supervisionasse a limpeza do banheiro, ele ainda não estava limpo o suficiente. Era muitas vezes enjoativo, sem falar no fato de que eles facilmente encontravam fila quando precisavam aliviar suas urgências. O outro banheiro era semelhante. Um dos 4 quartos era um pouco maior e tinha uma estante. Os demais eram mais ou menos do mesmo tamanho e tinham cama, mesa e guarda-roupa. A varanda é muito pequena, então vocês não vão conseguir secar muitas roupas ao sol ao mesmo tempo. Scarter parou no final do corredor e apontou para um local com porta e fechadura. Há um sistema completo de drenagem subterrânea, tubulação de gás, medidor e outras instalações. É muito adequado para os senhores e para uma dama como você. São necessários apenas 13 soles de aluguel e 5 pence pelo uso dos móveis por semana. Além disso, há um depósito que equivale a 4 semanas de aluguel. Sem esperar que Benson dissesse uma palavra, Klein olhou ao redor e perguntou curiosamente: quanto custaria aproximadamente comprar a casa? Como um transmigrante do império viciado em comida, o desejo de comprar propriedades ainda existia dentro dele. Ao ouvir a pergunta, Benson e Melissa ficaram chocados. Olharam para Klein como se estivessem vendo um monstro. Scarter respondeu calma e firmemente: comprar? Não, não vendemos imóveis. Só oferecemos imóveis para alugar. Estou apenas tentando ter uma noção geral dos preços, explicou Klein, sem jeito. Scarter hesitou por alguns segundos antes de dizer: no mês passado, o proprietário do número 11 da Rua Daffodil vendeu uma escritura de terreno por tempo limitado com uma propriedade semelhante sobreposta. 300 libras por 15 anos. É muito mais barato do que alugar diretamente, mas nem todos podem desembolsar uma quantia tão grande. Se alguém quiser comprá-lo completamente, o preço anunciado pelo proprietário é de 850 libras. 850 libras? Klein rapidamente fez os cálculos mentais. Meu salário semanal é de 3 libras, Benson ganha 1 libra e 10 soli. O aluguel é de 13 soli, se comermos bem todos os dias, gastaríamos quase 2 libras por semana. Além disso, há despesas como roupas, transporte, despesas sociais e assim por diante. Só conseguimos economizar menos de 20 soli por semana. Um ano equivale a cerca de 35 libras. 850 libras exigiriam mais de 20 anos. Mesmo que comprássemos o terreno por um período limitado por 300 libras, levaria pelo menos 8 ou 9 anos. Isso não inclui casar, viver de forma independente, criar filhos, viajar e assim por diante. Em um mundo sem empréstimos imobiliários individuais, a maioria das pessoas provavelmente optará por alugar. Percebendo isso, ele deu um passo para trás e lançou um olhar furtivo para Benson. Fez-lhe sinal para falar com Scarter sobre o aluguel. Quanto às intenções de Melissa, elas eram óbvias pelos seus olhos brilhantes. Naquele momento, Klein de repente pensou em soltar Benson. Benson bateu com a bengala simples e olhou ao redor antes de dizer: devíamos dar uma olhada em outras casas.
A iluminação da sala de jantar não é boa e a varanda é muito pequena. Olha, só aquele quarto tem lareira, e os móveis são muito velhos. Se nos mudarmos, teremos que trocar pelo menos metade destes. Ele apontou as falhas em tom apressado, gastando 10 minutos para persuadir Scarter a reduzir o aluguel para 12 soli e a taxa de uso de móveis para 3 pence, enquanto arredondava o depósito para 2 libras. Sem mais delongas, os irmãos retornaram com Scarter à empresa de melhoramentos habitacionais da cidade de Tingen e assinaram 2 vias do contrato. Em seguida, dirigiram-se ao cartório de notas da cidade de Tingen para autenticar o contrato. Depois de pagar o depósito e o aluguel da primeira semana, o dinheiro restante de Klein e Benson chegou a 9 libras, 2 soli e 8 pence. Parados diante da porta do número 2 da rua da Fodil, cada um segurava um molho de chaves de cobre. Por um momento, não conseguiram desviar o olhar, suas emoções os agitavam. Parece um sonho. Depois de um tempo, Melissa levantou a cabeça para olhar para a futura residência Moretti e falou com uma voz baixa, porém instável. Benson soltou um suspiro e sorriu. Então não acorde. Klein não estava tão emocionado quanto eles. Ele assentiu e disse: precisamos trocar as fechaduras da porta principal e da porta da sacada o mais rápido possível. Não há pressa. A reputação da empresa de melhoramentos habitacionais da cidade de Tingen é muito boa. O resto do dinheiro é para o seu terno formal. Mas, antes disso, precisamos fazer uma visita ao Sr. Frank. Benson apontou na direção do apartamento. Os irmãos se contentavam com pão de centeio em casa antes de se mudarem para um apartamento com terraço na rua Cruz de Ferro. Quando bateram à porta do senhorio, o Sr. Frank declarou, imponente, enquanto sua pequena estatura se acomodava no sofá: vocês conhecem as minhas regras. Ninguém pode atrasar o aluguel. Benson se inclinou para frente e sorriu. Sr. Frank, estamos aqui para desistir do nosso arrendamento. Tão direto assim? Negociar dessa forma funcionaria. Ao lado de Benson, Klein ficou chocado ao ouvi-lo. No caminho para cá, Benson disse que seu objetivo final era uma compensação de 12 soli. Desistir do seu contrato de locação? Não. Temos um contrato, e ainda falta meio ano. Frank lançou um olhar furioso para Benson, agitando os braços. Benson olhou para ele seriamente e esperou um momento antes de dizer calmamente: Sr. Frank, o senhor deveria entender que poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Fazer muito mais? Frank perguntou com interesse, tocando seu rosto magro. Benson endireitou-se e explicou com um sorriso: o apartamento de 2 quartos foi alugado para nós 3 por 5 soli e 6 pence. Mas se você alugasse para uma família de 5 ou 6 pessoas, com 2 ou 3 delas trabalhando e recebendo, acho que eles estariam dispostos a pagar mais para ficar lá em vez de ficar na rua inferior, onde a criminalidade é intensa. Acho que 5 soli e 10 pence ou 6 soli seriam um preço razoável. Os olhos de Frank brilharam e sua garganta se moveu enquanto Benson continuava a dizer: além disso, você certamente sabe que os preços dos aluguéis têm aumentado nos últimos anos. Quanto mais tempo ficarmos, maior será o seu prejuízo. Mas, preciso de tempo para procurar um novo inquilino. O Sr. Frank, que havia herdado o prédio de apartamentos, obviamente gostou da ideia. Acredito que você consiga encontrar um bem rápido, já que tem a capacidade e os recursos para isso. Talvez 2 dias, talvez 3 dias. Pagaremos pelos prejuízos que você tiver durante esse período. Que tal o depósito de 3 soli que pagamos? É muito razoável. Benson decidiu imediatamente por Frank. Frank assentiu satisfeito. Benson, você é um jovem tão consciencioso e honesto. Tudo bem, então, vamos assinar a rescisão do contrato. Klein ficou perplexo ao ver aquilo acontecer. Ele entendia perfeitamente como era fácil convencer o Sr. Frank. Isso é muito fácil. Com o problema do contrato anterior resolvido, os 3 irmãos primeiro ajudaram Klein a comprar suas roupas formais e depois se ocuparam com a mudança de casa. Eles não tinham nada pesado ou volumoso, pois os itens mais volumosos pertenciam ao proprietário. Assim, Benson e Melissa rejeitaram a ideia de Klein de alugar uma carruagem. Em vez disso, carregaram suas coisas eles mesmos. Eles iam e voltavam entre a Rua da Fodil e a Rua da Cruz de Ferro. O sol quente do lado de fora da janela se punha a oeste, e raios dourados brilhavam através da janela saliente, espalhando-se pela superfície da mesa. Klein olhou para a prateleira com livros e cadernos dispostos ordenadamente antes de colocar um tinteiro e uma caneta tinteiro sobre a mesa, que ele havia limpado antes. Finalmente acabou. Ele soltou um suspiro de alívio e ouviu seu estômago roncar. Ele afrouxou as mangas arregaçadas enquanto caminhava em direção à porta. Ele tinha uma cama que lhe pertencia. O lençol e o cobertor eram brancos, velhos, mas limpos. Klein girou a maçaneta e saiu do quarto. No momento em que se preparava para dizer algo, viu as 2 portas do lado oposto se abrirem simultaneamente quando Benson e Melissa apareceram. Olhando para as marcas de poeira e sujeira em seus rostos, Klein e Benson de repente caíram na gargalhada, parecendo anormalmente alegres. Melissa mordeu os lábios levemente, mas a risada era contagiante. Ela finalmente soltou uma risada suave. Na manhã seguinte, Klein estava diante de um espelho de corpo inteiro, sem rachaduras, alisando seriamente o colarinho e as mangas da camisa. O traje incluía uma camisa branca, smoking preto, cartola de seda, colete preto, calças, botas e uma gravata borboleta. Ele sentiu a pressão de pagar 8 libras no total. No entanto, o efeito foi ótimo. Klein sentiu que seu reflexo no espelho exibia maiores qualidades acadêmicas e o fazia parecer mais bonito. Fechou o relógio de bolso e guardou-o no bolso interno. Em seguida, pegou a bengala e escondeu o revólver. Embarcou na carruagem pública e chegou à rua Zouteland. No momento em que entrou na empresa de segurança Espinheiro Negro,
Ele percebeu que estava tão acostumado com seu estilo de vida anterior que havia esquecido de dar dinheiro extra para Melissa, mas permitiu que ela fosse andando para a escola. Balançando a cabeça, ele tomou nota antes de entrar na empresa de segurança Espinheiro Negro. Viu a moça de cabelos castanhos, Rosane, fazendo café. Um aroma intenso permeava o escritório. Bom dia, Klein. O tempo está ótimo hoje, Rosane o cumprimentou com um sorriso. Para ser sincera, sempre tive curiosidade. Com esse tempo, vocês, homens, não sentem calor usando esses ternos formais? Eu sei que o verão em Tingen não é tão quente quanto o do sul, mas ainda é verão. É o preço do estilo, respondeu Klein, bem-humorado. Bom dia, senhorita Rosane. Onde está o capitão? O mesmo lugar de sempre. Rosane apontou para dentro. Klein assentiu. Atravessou a divisória e bateu na porta do escritório de Dan Smith. Entre. A voz de Dan era profunda e gentil como sempre. Quando viu Klein, que parecia bem diferente em um conjunto de roupas formais elegantes, ele assentiu e seus olhos cinzentos sorriram. Você já decidiu? Ele perguntou. Klein respirou fundo e respondeu seriamente. Sim, tomei uma decisão. Dan sentou-se lentamente ereto. Sua expressão tornou-se solene, mas os recessos profundos de seus olhos cinzentos permaneceram os mesmos. Diga-me sua resposta. Klein respondeu sem hesitar. Vidente,